Olá, pessoal. Vamos para mais uma questão de matemática. A questão diz o seguinte, ó. Calcule o valor de tangente de 180, tangente de zero, tangente de 30, né? E como é que a gente vai calcular isso? Use os valores notáveis e redução ao primeiro quadrante e arcos côngruos, certo? Então, vamos fazer essas contas aí. Letra A, ele quer a tangente de 180, certo? Tangente eu vou escrever assim, ó, TG, certo? Tangente de 180 graus. Para a gente entender melhor, vamos pensar na circunferência trigonométrica, certo? A tangente, pessoal, ela é uma relação de seno sobre cosseno, mas antes de falar sobre seno e cosseno, ela é uma linha que passa aqui, ó, 180 graus está aqui. Então eu ligo esse ponto ao centro, onde é que toca? Ó, toca na distância zero. O ângulo de 30, por exemplo, ó, toca aqui em cima, então a tangente é essa distância. Se for um ângulo de 150, ele está aqui, então ele toca aqui embaixo. Ó, é negativo, certo? A tangente significa isso. Mas antes de a gente analisar esse gráfico, vamos pensar assim. Tangente é uma relação entre o seno dividido pelo cosseno. O seno do mesmo ângulo dividido pelo cosseno do mesmo ângulo, certo? Então, o seno de 180, né? A altura lá no ângulo de 180, o seno é zero. Nem está em cima, nem está embaixo. 180 é o π, certo? Então, aqui é zero. E quem é o cosseno de 180? Está do lado esquerdo, né? É menos 1. Então, zero dividido por menos 1 dá zero, certo? Então, letra A respondida. Vamos fazer logo a letra B aqui embaixo, depois eu vou baixando as soluções. Letra B, ele quer a tangente de zero. Então, eu vou calcular seno de 0 grau dividido pelo cosseno de 0 grau, certo? O seno também é zero. O cosseno agora é 1 positivo, porque está do lado direito, né? O 0 grau está do lado direito. Então, o 0 dividido por 1 também dá zero, certo? Agora vamos para a letra B, a tangente de 30, a letra C, aliás. A tangente de 30, muitos alunos lembram quanto é que é, mas vamos fingir que a gente não lembra. Esqueceu aquela tabelinha. Então eu vou fazer o seguinte, ó, tangente de 30 é igual seno de 30 dividido pelo cosseno de 30, certo? Seno de 30, 1 meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Como o 2 está dividindo em cima e está dividindo embaixo, eu posso cortar. Então fica 1 sobre a raiz de 3. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, vai dar raiz de 3 em cima, que multiplicou por 1. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então tá aqui, a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Letra D. Na letra D é a tangente de 90. Pessoal, aqui já tem uma observação, né? Tangente de 90 é o seno de 90 dividido pelo cosseno de 90, certo? Seno de 90, 1. Cosseno de 90, zero. Eu não posso dividir por zero, então isso aqui não está definido. A gente representa com esse símbolo aqui, ó. Não existe, certo? Então fizemos A, B, C e D. Vou baixar aqui esses resultados, deixar aqui embaixo. Deixar aqui mesmo e eu diminuo um pouco. Pronto, agora eu vou fazer a letra E, certo? A letra E é a tangente de 45. Então eu vou escrever assim, ó, tangente de 45 vai ser o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Lembrando, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, né? Então, raiz de 2 sobre 2 dividido pela raiz de 2 sobre 2, que o cosseno também é raiz de 2 sobre 2. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, certo? Então, letra E igual a 1. Letra F, ele quer a tangente de 60. Eu vou pegar o seno de 60, dividir pelo cosseno de 60, certo? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, 1 sobre 2. Como o 2 está dividindo de cima e está dividindo de baixo, posso cortar. Raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3, certo? E a letra G agora.
né? A letra G ela vai ficar um pouquinho mais extensa, pelo que eu vi aqui, que é 210, eu vou ter que reduzir para o primeiro quadrante. Então, eu vou começar aqui, ó, G, certo? Ele quer a tangente de 210. Pessoal, 210, eu vou pegar o seno e dividir pelo cosseno. Eu vou até escrever assim, ó, seno de 210 dividido pelo cosseno de 210. Cosseno de 210 e o seno está no terceiro quadrante, é maior que 180, mas passa quanto de 180? 180 mais quanto dá 210? 180 mais 30. Então, isso aqui é igual ao seno de 30, só que negativo porque está na parte de baixo do seno, né? Então, isso aqui é menos o seno de 30, porque é 180 mais 30 dá 210, certo? E o cosseno da mesma forma, mas o 210 está do lado esquerdo também negativo. Então, menos cosseno de 30 graus, certo? Seno de 30, 1 meio, então em cima é menos 1 meio. Embaixo, raiz de 3 sobre 2 negativo, né? Raiz de 3 sobre 2. Menos por menos dá mais. Posso cortar o 2 com o 2, que ele está dividindo em cima e embaixo. Vamos ficar com 1 sobre raiz de 3 positivo, né? Menos por menos é mais. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, vai ficar raiz de 3 sobre 3, certo? Letra G resolvido. Vamos para a letra H. A letra H é a tangente de 300. Então, posso escrever seno de 300 sobre o cosseno de 300. Pessoal, 300, eu posso pensar que é o de 360 menos 60, certo? Então, ele é igual ao ângulo de 60. Só que o seno no ângulo de 300 está embaixo, o cosseno está à direita. Ó. Lembra que o ângulo de 300 está no quarto quadrante. Ele é maior que 270 e menor que 360. Então, isso aqui é igual ao menos seno de 60 dividido pelo cosseno positivo. O cosseno de 60 está no quarto quadrante. Aí eu vou ter que analisar seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cosseno de 60, que é 1 meio. 1 sobre 2. Posso cortar o 2 com o 2, está dividindo em cima e embaixo. Eu fiquei com menos raiz de 3 dividido por 1. Menos raiz de 3, certo? Agora eu vou baixar aqui E e F, né? Vou botar aqui abaixo da D. E vou baixar também essa G aqui, G e H, certo? Diminuir um pouco. Agora vamos fazer letra I. A letra I já está no formato com o π, né? Então eu vou fazer assim, ó. I é tangente de... Vamos pensar assim, ó. 3π, eu vou até fazer esse cálculo antes. Deixa eu apagar isso aqui, peraí. Vamos calcular logo o grau aqui, ó. Vou colocar a letra I. Eu tenho 3 vezes π é 380, né? 3 vezes 180 dividido por 4. 180 dividido por 4, 45. Então, é 3 vezes 45 graus, né? Que vai dar 135 graus. Então, a tangente de 3π sobre 4, na verdade, é a tangente de 135 graus, que vai ser seno de 135, que é positivo, e o cosseno de 135, está no segundo quadrante, é negativo. O seno de 35 vai ser igual ao seno de 45, né? Se você analisar, é 180 menos 45 dá 135. Então, isso aqui é igual ao seno de 45 dividido pelo menos cosseno de 45. Então, vai dar raiz de 2 sobre 2 em cima e embaixo menos raiz de 2 sobre 2. Menos por mais, menos. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, nossa resposta é menos 1 para a alternativa I, certo? Agora vamos para a letra J. Na letra J, pessoal, é 4π sobre 3. Lembrando, 4π eu vou escrever 4 vezes 180. Deixa eu digitar aqui. 4 vezes 180 dividido por 3. 180 por 3 dá 60. Então, 4 vezes
60 graus, que dá 240 graus, certo? Então, eu vou calcular a tangente de 240. Isso aqui vai ser o seno de 240 dividido pelo cosseno de 240, certo? Lembrando, 240 é maior que 180 e menor que 270, está no terceiro quadrante. O seno é negativo e o cosseno também. Só que 240 é 180 mais 60. Então, isso aqui é igual o seno de 60 negativo, certo? Seno de 60 negativo, dividido pelo cosseno de 60 negativo. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 meio. Menos por menos dá mais, né? Eu posso cortar esse 2 que está dividindo em cima e embaixo. Raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3 positivo, porque menos por menos é mais, certo? Então, fizemos letra I e letra J. Vou baixar aqui também esses resultados para ganhar espaço. Colocar o I aqui. O J aqui. As outras duas soluções ficam em cima. Dá para responder em cima, certo? Então, vamos para a letra K. Pessoal, a letra K é bem interessante, né? Porque está trabalhando com positivo, com negativo, aliás. É a tangente. Deixa eu trabalhar logo esse ângulo negativo. Eu tenho menos 5π sobre 6. Eu podia pensar em escrever menos 6π mais π, né? Mas só que 6 por 6 dá π. Então, eu quero que dê um número par. Um π é ímpar. Então, eu vou escrever assim, ó. Menos 12π dividido por 6 mais 7π sobre 6. Vamos entender isso aqui, ó. Menos 12 mais 7 dá menos 5. Então, eu estou escrevendo isso dessa forma aqui, ó. Então, menos 12 dividido por 6 dá menos 2. Isso aqui, ó, é menos 2π, ou seja, é uma volta completa na circunferência, volta à origem. E somo 7π sobre 6. Aí, relembrando, 7π sobre 6 é o nosso ângulo congruente, certo? Mas que ângulo é esse? 7 vezes 180 graus dividido por 6. 180 dividido por 6 dá 30. Então, é 7 vezes 30 graus, que é o ângulo de 210. Está no terceiro quadrante. Seno negativo, cosseno negativo. Então, ele está procurando aí a tangente de menos 5π sobre 6, que nós vimos que é igual a tangente de 210 graus. Então, eu vou calcular o seno de 210 dividido pelo cosseno de 210. Relembrando, 210 é 180 mais 30, né? Então, se é 180 mais 30, eu vou dizer que é igual ao seno de 30, negativo porque está no terceiro quadrante. Então, igual menos o seno de 30 graus sobre menos o cosseno, porque está do lado esquerdo também, de 30 graus, certo? Então, em cima, eu vou colocar o resultado aqui embaixo. Em cima vai ficar seno de 30, 1 meio, então menos 1 meio, dividido por menos raiz de 3 sobre 2. Corta o 2 com o 2, que está dividindo de cima e de baixo. Menos por menos dá mais, então vai ficar 1 sobre raiz de 3, que isso aqui multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo, vai dar raiz de 3 sobre 3, certo? Então, encontramos nosso resultado aqui final, raiz de 3 sobre 3, isso para a letra K. Vou ter que baixar novamente aqui, porque o espaço ficou pouco, para fazer a letra L, né? Vou colocar o K aqui, ó. Letra L. Ele quer a tangente de 5π sobre 6, né? 5π sobre 6 é a mesma coisa que 5 vezes 180 graus dividido por 6. 180 por 6 dá 30, então é 5 vezes 30 graus, certo? Que dá 150 graus. Então, isso aqui é a mesma coisa que a tangente de 150 graus, que é o seno de 150 graus, dividido pelo cosseno de 150 graus. Lembrando que 150 graus é entre 90 e 180, está no segundo quadrante.
Seno é positivo, igual ao de 30, né? Que é 180 voltando 30. Então, isso aqui é igual ao seno de 30. E é igual ao cosseno de 30 negativo. Certo? Seno de 30, 1 meio, dividido por menos raiz de 3 sobre 2. O 2 divido de baixo de cima, posso cortar. Mais por menos, menos. Então, isso é menos 1 raiz de 3. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Vai dar raiz de 3 em cima, embaixo vai dar 3. Negativo, né? Então, finalizamos aqui a letra L e finalizamos a questão, certo? Espero que tenha dado aí para todos entenderem. Vejo vocês aí nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.